De acordo com o que o pastor já adiantou a vocês, a gente vai dar o andamento na legalização dos documentos. Declaro aberta a Assembleia Geral para a fundação e apuração e eleição da diretoria e conselho fiscal da Igreja Pentecostal Casa de Oração Deus é Deus, em nome de Jesus. Amém. Aberta a deliberação, nomeio o secretário, senhor Cássio Luiz Alves Alencar Bezerra, para si a leitura do estatuto pelo secretário. Aleluia. Cumprimento da igreja, louvado Senhor. Farei a leitura do estatuto. Estatuto da Igreja Pentecostal Casa de Oração Deus é Deus, capítulo 1, da Associação, seus fins, sede e duração. Artigo 1º. Sob a denominação da Igreja Pentecostal Casa de Deus, Casa de Oração Deus é Deus, doravante denominada Igreja, fica instituída uma sociedade religiosa constituída de crentes em nome do Senhor Jesus Cristo, com sede e foro na cidade de Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul, que será regida pelo presente estatuto. Artigo 2º. A Igreja tem como finalidades prestar culto a Deus em espírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os convertidos à fé cristã, seus filhos e menores sob a sua guarda, ensinando-lhes a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, promover a aplicação dos princípios da fraternidade cristã e o crescimento de seus membros, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, criar programas de assistência social, criar programas de confraternização, incluindo beneficentes, e distribuir literatura cristã pertinente e materiais afins. Artigo 3º. A Igreja, fundada em 2 de fevereiro de 2025, terá duração por tempo indeterminado. Capítulo 2. Dos membros e obrigações. Artigo 4º. A Igreja terá um número ilimitado de membros que não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais da mesma. Artigo 5º. Serão admitidos como membros todos aqueles que professarem sua fé em Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador, após processo de avaliação a critério da diretoria da Igreja. Parágrafo único. Os membros poderão ser excluídos da Igreja após processo disciplinar e a exclusão de qualquer membro será instaurada, processada e concluída pelo Conselho Eclesial. Artigo 6º. A Igreja subdividirá seus membros em colaboradores ou não comungantes, fazem parte da Igreja, mas com direitos restritos, não podendo ser eleitos para cargos de direção ou participar dos sacramentos. Efetivos ou comungantes, membros da Igreja que, tendo passado por processo de admissão, estejam aptos a participar dos sacramentos e ser eleitos, ou escolhidos para cargos de direção. Parágrafo único. Todo menor de 18 anos deverá ser avaliado obrigatoriamente como membro colaborador da Igreja, ouvindo seus responsáveis legais. Capítulo 3. Da administração. Artigo 7º. A Igreja será administrada por sua diretoria executiva, composta por presidente, pastor titular, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. A diretoria será eleita por 4 anos em Assembleia Geral, sendo obrigada a prestar contas por sua administração periodicamente. Parágrafo único. No caso de vacância definitiva de qualquer membro da diretoria, a vaga será preenchida por eleição em Assembleia Geral. Artigo 9º. O trabalho do pastor titular, dos membros da diretoria executiva ou dos demais órgãos em que se subdividir a Igreja não constitui vínculo empregatício, ficando vetada a remuneração salarial para os referidos cargos. Parágrafo único. O pastor titular poderá receber subsídio pelas atividades prestadas na Igreja como ajuda de custo, nos termos da decisão desta Assembleia Geral. Artigo 10º.
Compete ao pastor titular, enquanto presidente da igreja, no exercício das funções inerentes à administração, à representação da sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. Direção das reuniões da Assembleia Geral. Parágrafo único. Nos casos de vacância temporária, impedimentos ou ausência do presidente, este será substituído pelo vice-presidente, salvo naqueles que foram prerrogativas exclusivas do Ministério Pastoral. Artigo 11º. São prerrogativas exclusivas do pastor titular da igreja, a direção espiritual da igreja, a administração dos sacramentos, a condução dos processos disciplinares mediante processo definido no regimento interno. Parágrafo único. O presidente da igreja, enquanto pastor titular, poderá escolher membros da comunidade para auxiliá-los na prerrogativa do seu ministério, devendo essas ser aprovadas previamente pela igreja em Assembleia Geral. Artigo 12º. Compete ao vice-presidente assessorar o presidente nos atos de natureza administrativa, substituindo em suas vacâncias ou impedimentos. Assessorar o secretário ou tesoureiro, substituindo em suas vacâncias temporárias ou impedimentos. Conduzir o processo de eleição de membros da diretoria no caso de vacância dos cargos de presidente, secretário e tesoureiro. Parágrafo único. O vice-presidente poderá assistir à igreja nos atos de natureza pastoral, caso seja ordenado como pastor auxiliar pelo presidente com a anuência da Assembleia Geral. Artigo 11º. Compete ao secretário a superintendência da escrituração e da correspondência da sociedade, a redação das atas da Assembleia Geral ou a manutenção do controle do rol dos membros da igreja, a substituição do vice-presidente nas funções de natureza administrativa, em suas faltas e impedimentos. Artigo 14º. Compete ao tesoureiro a guarda dos bens sociais e o pagamento mediante recibo de contas visadas pelo presidente, a superintendência da escrituração, extração de balancetes trimestrais e anuais, a prestação de contas ao Conselho Fiscal da Igreja quando solicitado. Os valores depositados em banco só serão levantados mediante cheques assinados pelo presidente e por seu tesoureiro. Artigo 15º. No caso de vacância definitiva dos cargos de vice-presidente, secretário ou tesoureiro, deverá ser escolhido novo ocupante para o cargo da Assembleia Geral Extraordinária conduzida pelo presidente da igreja. Seção número 2 dos departamentos. Artigo 16º. Para a administração das demandas espirituais da igreja, poderá ser dividido em departamentos ou ministérios, colaboradores ou efetivos. Compete a líderes de departamentos a gestão e supervisão dos trabalhos e execução de suas respectivas programações, em conjunto com diretrizes, periodicamente pela diretoria executiva. Parágrafo 2º. Os departamentos serão definidos e regulamentados pelo regimento interno. Capítulo 4º da Assembleia Geral. Artigo 17º. A Assembleia Geral, composta pelos membros efetivos da igreja, reunir no mínimo uma vez ao ano, em data determinada pela diretoria, para deliberar sobre negócios da igreja. A convocação da Assembleia Geral se fará por aviso aos membros com antecedência de 15 dias pela diretoria executiva. Artigo 18º. Havendo matéria urgente, mediante convocação do presidente do Conselho Fiscal ou por requerimento de 1/5 dos membros da igreja, poderá ser realizada a Assembleia Geral Extraordinária em dia previamente designado, na forma do artigo anterior. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral funcionará com a presença de no mínimo 1/5 dos membros efetivos da igreja em primeira convocação. Parágrafo 2º. Se não houver quórum, a Assembleia reunir-se 30 minutos após em segunda convocação com o número de membros efetivos presentes. Artigo 19º. Compete à Assembleia Geral eleger os membros da diretoria executiva, tomar conhecimento dos negócios sociais e do relatório da diretoria executiva, julgar a escrituração social após parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Igreja, examinar as contas, tomar providências sobre irregularidades praticadas pela diretoria, substituir diretores pela desídia no cumprimento de seus deveres e eleger novos membros, referendar as resoluções decididas pela diretoria executiva e as alterações propostas por esta ao regimento interno ou vetadas. Parágrafo único. Para substituir os membros da diretoria executiva em caráter extraordinário, será necessária a presença na Assembleia Geral de no mínimo 2/3 dos membros efetivos. Artigo 20º. Nos intervalos entre o funcionamento da Assembleia Geral, esta poderá delegar as suas atribuições, do todo ou em parte, ao Conselho Administrativo, cujo funcionamento será regulamentado pelo regimento interno da Igreja. Os membros do Conselho Administrativo, caso existir, serão eleitos pela Assembleia Geral para exercer o mandato por 2 anos. É vetado à Assembleia Geral delegar qualquer órgão da Igreja a faculdade de eleger e substituir os membros do Conselho Administrativo.
5º do patrimônio da Igreja e do Conselho Fiscal. Artigo 21º. O patrimônio social da Igreja será constituído de subvenções, donativos e contribuições dos membros, dos bens móveis e imóveis que a sociedade possua ou vier a possuir e de qualquer outros valores adventícios. Serão eleitos 3 membros efetivos da Igreja para compor o Conselho Fiscal, com mandato de 4 anos, com as seguintes prerrogativas, dentre outros que lhe forem atribuídos pela Assembleia Geral: examinar sem restrições a todo tempo os livros contábeis e qualquer outros documentos da Igreja, fiscalizar os autos da diretoria e verificar o cumprimento dos seus deveres legais, estatutários e regimentais. Comunicar à Assembleia Geral erros, fraudes ou delitos que descobrir, sugerindo providências úteis à regularização da Igreja. Opinar sobre as demonstrações contábeis da Igreja e demais dados concedentes à prestação de contas. O balancete semestral, a aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à Igreja,